Bem, e excelente dia para você, telespectador, muito obrigada. Eu sempre começo o jornal dizendo muito obrigada, porque os relatos que nós recebemos através do blog do Baianoar no itapuaonline.com são muito comoventes. A confiança que as pessoas depositam, que os telespectadores depositam em nós, aqui do Baianoar da TV Itapuã, merece esse muito obrigada de todos os dias. Então, para começar, graças a Deus, muito obrigada a você, telespectador. Venha cá para eu dar o meu abraço simbólico. Muito bom dia, ótimo dia, excelente dia, quarta-feira, 1º de setembro de 2010. Mesmo que você esteja cheio de problema, atolado de problema, é mais um dia que começa. E por que será que tem um dia atrás do outro? Porque temos sempre a possibilidade de recomeçar. Se não deu para fazer um bom começo, pelo menos um novo fim a gente pode tentar, não é verdade? Então, sem mais delongas, dona Kátia Gradella, que está tirando as férias de Dante, nosso diretor. Diga, Kátia, que horas são, Kátia? 7h32, começa agora o seu Bahia no Ar. 5 pessoas morreram em um acidente gravíssimo que aconteceu ontem na divisa de Sergipe com a Bahia. O motivo, segundo testemunhas e segundo a polícia rodoviária, teria sido imprudência de um dos motoristas que teria tentado uma ultrapassagem. E 5 pessoas morreram, 9 ficaram feridas. Feridos graves, porque ficaram presos às ferragens. Isso tudo depois de uma batida que destruiu completamente os carros. Nessa imagem que você vê, na realidade, o que está acontecendo é o resgate de um homem que tentou se jogar lá na rótula do abacaxi. Ele é viciado em crack, disse que não tinha emprego, disse que não tinha perspectiva de vida e disse que ia se matar. Tentou se jogar. Na verdade, não foi nenhuma tentativa, parecia mais uma tentativa de chamar a atenção. Ele queria atenção para o problema dele e que alguém o ajudasse. Então, daqui a pouco, essa história. Um rapaz jovem, de 28 anos, e não sabia como se tratar, porque não existem clínicas suficientes para o número de viciados nessa droga que é devastadora, precisa de internamento, precisa de tanta coisa para largar essa porcaria desse vício do crack. Então, essas imagens que vocês viram são de outro assunto que a gente vai abordar ainda hoje, que é essa tentativa desse homem que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Agora sim, as imagens do acidente. Venha, Kátia. Um acidente muito grave que a gente vai colocar no ar para ressaltar a importância das pessoas terem atenção. Nas rodovias, no perímetro urbano, olha o estado que os carros ficaram. Os carros bateram e um deles, não sei se o carro maior, o caminhão, teve uma Kombi e 2 carros pequenos, outros carros grandes. Tentou uma ultrapassagem indevida. Um dos veículos tentou uma ultrapassagem indevida. O resultado foi isso aí. Você tem noção do que acontece com as famílias que perdem pessoas nesse tipo de situação? E segundo dados dos órgãos que estudam o trânsito, mais de 90% dos acidentes que acontecem são causados por falhas humanas. Dentre as falhas humanas está a imprudência. Aliás, hoje, devo lembrar, já estou vendo aqui o nosso promotor Davi Galo. A gente vai falar sobre a questão da impunidade. A impunidade. O promotor Davi Galo foi responsável, aliás, pelo processo, ou como é que a gente pode dizer, pelo trâmite que resultou na condenação do Abelha e dos comparsas dele. Abelha, aquele que foi acusado de matar o economista Vitor Ataíde, lembram? A pedradas, um crime brutal. Então, eles foram condenados, eles conseguiram, né, através dessa ação deles, e a gente convidou o promotor Davi Galo para falar hoje sobre impunidade. Impunidade em crime de trânsito, impunidade em outros tipos de crime e coisas assim. Então, hoje o nosso jornal está imperdível mesmo, porque, segundo informações dos especialistas em segurança pública, é a impunidade que fomenta as ações criminosas. Então, a pessoa acha que não vai ser punida, continua fazendo. Aliás, falando em crime de trânsito, em Itabuna, no sul do estado, um menino de 8 anos morreu atropelado. O garoto estava voltando da escola. Daqui a pouco eu quero saber sobre o motorista atropelador. Olha aí o menininho. Isso é o protesto da comunidade, porque pede quebra-molas. Ainda tem esse problema. Às vezes tem trechos de BRs, de BAs, de rodovias, aqui na cidade também acontece isso, onde os acidentes vão... Aqui, a Visconde de Itaboraí, Amaralina, é a mesma coisa. Né? Sempre tem os acidentes e ninguém bota um quebra-mola. Olha o que aconteceu aí. O menino morreu, a comunidade cansada resolveu protestar. Os manifestantes interditaram a via que dá acesso ao município de Ibicaraí para tentar chamar a atenção das autoridades. Quantos vão ter que morrer para colocar um quebra-mola no local? É mais um local onde os acidentes acontecem e ninguém faz nada, porque não é com uma pessoa da família, né? Do responsável por colocar o quebra-mola. Certamente por isso. Porque se fosse, o quebra-mola já estava lá, né, não? Não acha que é assim, não? Enfim, diga o que você acha, mesmo que você discorde. Fique à vontade. Tem o blog do Baianoar, que a partir de hoje vai mudar de formato. Logo depois que terminar o jornal, eu vou lá para a sala do itapuaonline.com. Walter Lima, pele vermelha. É com Walter Lima hoje a notícia do esporte. Mas daqui a pouco também você vai ver como é que está o novo formato do itapuaonline.com, do blog do Itapuã, do Baianoar.
através do itapuãonline.com, viu? Melhor para você. E finalmente uma boa notícia, hein, Cátia Gradella? Oh, graças a Deus, me salvou. Entre tantas coisas ruins, os consumidores estão comemorando porque a assinatura das tarifas não deve mais ser cobrada nas contas telefônicas. A gente agradece. Daqui a pouco, Gabriel Pinheiro vem ao vivo com esses detalhes e com essas informações. As armas dos policiais militares que participaram daquela operação, que matou 4 pessoas no Nordeste de Amaralina, vão ser recolhidas a pedido da delegada responsável pelo caso, a doutora Jussara Souza. Ela é titular da 28ª, a Delegacia do Nordeste de Amaralina. A delegada quer fazer uma perícia também no local onde aconteceu o crime, que é um bar na rua 7 de março. Um inquérito policial deve ser instaurado ainda hoje para apurar as circunstâncias em que esses 4 homens foram mortos durante uma ação da PM no Nordeste. Foi no último domingo. Apesar do número, é mais um caso relacionado ao que a comunidade fala sobre a polícia, ao que a comunidade denuncia. Muitas vezes a comunidade diz que a polícia vem e atua matando inocentes, e a polícia diz que foi recebida a tiros. Então, apesar do número de mortes de suspeitos em autos de resistência, quando são registradas em ações policiais, terem crescido mais de 270% entre 2007 e 2009, isso com dados apenas de Salvador, nem todos os casos resultam em denúncias apuradas como essa pelas unidades correcionais das polícias. Segundo a Corregedoria Geral de Segurança Pública, em 2009, para você ter ideia, foram instaurados inquéritos para apurar 245 mortes de suspeitos em alegados confrontos das polícias civil e militar. E na maioria das vezes esse procedimento é arquivado, sabe por quê? Porque as ações são consideradas legítimas dentro do cumprimento do dever. Mesmo assim, o nosso coronel Manuel Francisco Bastos, que é corregedor-geral da PM, diz que eles vão até o fim nessas apurações. Se você quiser saber mais detalhes, além dos telejornais da TV Itapuã, você tem o seu itapuãonline.com à disposição 24/7, quero dizer 24 horas por dia, 7 dias por semana. E um homem de 26 anos foi morto, mais um, assassinado lá em Sussuarana. Olha aí as imagens que você vai ver da TV Itapuã. Kleber Brito, esse é o local do crime. Kleber Brito Silva estava em uma lanchonete aí nesse local quando foi baleado por 2 homens que vieram em uma moto. Foi atingido no braço, tentou fugir, se escondeu, mas foi perseguido e morto ainda no local. A polícia está investigando, mas por enquanto a suspeita é de execução. Normalmente esse tipo de crime, segundo os policiais, acontece por envolvimento com tráfico de drogas, enfim. Quem se envolve com o crime é aquela história. Outro dia eu falei que bandido tem vida curta. Teve um telespectador que me escreveu dizendo que não gostou. Mas é o que apontam os números, é o que apontam as estatísticas. O que é que eu posso fazer? Se você for verificar a idade, não passam de 25 anos. Porque se envolve com crime, tráfico de drogas é assim. Pegou, não pagou, morreu. Acabou. Paga com a vida. A vida não vale nada na vida do crime ou no mundo do crime. Vale o quê? A vida não vale nada, absolutamente nada. Nem a vida do cidadão de bem, que é morto por eles, nem a vida deles mesmos. Porque ou morrem em rivalidade, porque estão brigando pela boca de fumo, seja lá pelo quê, ou morrem porque um invadiu a área do outro. Tudo é pago com a morte. A moeda no mundo do crime é a morte. Seja de inocentes, seja de envolvidos. Quer ver? Tem mais morte por tráfico de drogas, segundo a polícia. Mais 2 perderam a vida por causa disso, que não poderia ter outro nome, droga. Segundo a polícia, essas 2 mortes devem ter a ver com tráfico e esse problema está em todos os lugares. Uma das mortes que você vai ver agora foi em Lauro de Freitas, a outra aqui em Salvador. Veja com Vinícius Cunha. Em São Marcos, os moradores desta rua lavavam a calçada para apagar as marcas da violência. Foi neste ponto que Cristiano da Silva, de 33 anos, foi assassinado com 2 tiros. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Segundo testemunhas, 4 homens encapuzados entraram na casa de Cristiano, trouxeram ele para a rua e o executaram. A vítima era portadora de deficiência física e, segundo a polícia, tinha envolvimento com crimes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Pau da Lima. Um outro crime aconteceu aqui em Tinga, bairro de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Márcio Antônio Santos, de 37 anos, foi assassinado com 9 tiros. De acordo com testemunhas, os autores dos disparos foram 3 homens que chegaram ao local andando, abordaram a vítima e efetuar os disparos. Segundo a ex-companheira da vítima, ele era usuário de crack e, apesar dos conselhos, não largava o vício. Às vezes ele ficava até 4 dias, 1 semana sem fumar, mas depois fumava de novo. Márcio Antônio também tinha envolvimento com o roubo de fios de cobre na região. A pessoa que é viciada em crack vende qualquer coisa, faz qualquer coisa para ter a droga. Por isso que o problema da droga é tão grave.
ainda mais agora, porque de 5, 6 anos para cá, quando essa porcaria surgiu, piorou muito a situação. Daqui a pouco, ainda hoje no Baianoá, o caso do rapaz que ficou pendurado no guindaste a 30 metros de altura, dizendo que ia se jogar. Viciado em crack, certamente em crise de abstinência, sem emprego, sem família, sem forma de se tratar, disse: minha gente, não tenho rumo na minha vida. E disse que ia se jogar, certamente para chamar a atenção das pessoas, né? Enfim, foi levado para o Juliano Moreira, daqui a pouco os detalhes e as imagens. E ainda falando sobre violência, todo finalzinho, começo de mês é a mesma coisa. Em menos de 24 horas, 2 assaltos a banco no interior do estado. Aliás, em um deles foi uma tentativa, já que o COI, o Centro de Operações Especiais da Polícia Civil, chegou antes e 3 bandidos que tentavam assaltar o caixa eletrônico do Banco do Brasil, da cidade de Tancredo Neves, no Recôncavo Baiano, na madrugada de terça, foram mortos pelos policiais da Companhia de Operações Especiais de Salvador e também de Ilhéus. Outros 2 bandidos que faziam parte desse grupo ou desse bando conseguiram fugir e um outro, o Cristiano Lino Menezes, de 29 anos, foi preso. Esse foi preso no posto da Polícia Rodoviária Federal lá de Santo Antônio de Jesus, tentando fugir. Ele tentava escapar como passageiro dentro de uma van de transporte alternativo, mas policial não é besta não, viu, Cristiano? E você sabe que Cristiano é estudante de Direito em uma faculdade lá de Diadema, em São Paulo? Pois é. A cidade de Tancredo Neves ficou o dia todo sem comunicação porque os bandidos cortaram a rede de telefonia fixa. A delegada informou que esses homens devem fazer parte da mesma quadrilha integrada por baianos e paulistas que atua no interior do estado. São pessoas articuladas, bandidos profissionais, entre aspas, quer dizer, bandidos que atuam de maneira muito bem articulada mesmo. Ainda não se sabe se esses foram os que participaram do assalto de Condeúba, que aconteceu segunda-feira. Então, segunda-feira teve um em Condeúba, eles saíram para uma cidade perto de Condeúba, assaltaram também, mas quando chegaram em Tancredo Neves ontem, encontraram logo a polícia. Como aqui tem polícia, se deram mal. 3 morreram. E, como eu disse antes, um foi preso. Se quiser os detalhes, acesse itapuãonline.com. E se quiser dizer o que você acha, fique à vontade através do blog do Baianoá, que daqui a pouco vai mudar de formato, hein? Vai se chamar Que Horas São, Prata. Já mudou? Já está na capa? Beleza! Se você acessar agora, você já vai poder ver as mudanças e os posts novos que nós vamos colocar. Enfim, ainda hoje, tudo que você precisa saber sobre o uso das cadeirinhas. Vem cá, se não tem cadeirinha no mercado, a lei começa a valer hoje. Eu vou fazer o quê? Eu mesmo não consegui comprar minha cadeira ainda, porque não tem disponível no mercado. E aí, como é que eu vou circular agora? Detalhes também sobre o acidente na BR-101. E será que é mais um caso de impunidade? 5 pessoas morreram, 9 ficaram feridas na divisa da Bahia com Sergipe. O carro que teria causado o acidente, segundo as informações, o acidente foi causado por uma imprudência do motorista. Como é que fica essa situação? Ainda hoje uma entrevista com o promotor Davi Galo sobre a questão da impunidade, não só no trânsito, mas na área criminal também. Voltamos em instantes.